Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo a nossa amiga do coração, a Beth, que hoje a nossa amiga ela vai falar do tema, por gentileza, amiga. Jesus, educador das nossas almas. Depois você me passa para colocar ali, que eu coloquei tema livre. Então, seja bem-vinda, amiga querida, à Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Volte sempre, querida amiga. É uma honra recebê-la, aprender um pouco com você. Por gentileza, você pode iniciar com uma prece, depois uma vibração para a gente no final e a prece novamente? Sim. Obrigado, querida amiga. E por gentileza, é com você, amiga. Então, boa noite, amigos queridos. Em primeiro lugar, eu gostaria de elevar o pensamento ao nosso Pai amado, Criador de tudo, ao nosso Mestre Jesus, o nosso grande amigo, e também aos nossos mentores queridos, que estejam conosco nesses próximos momentos, nos amparando, nos inspirando, para que possamos entender cada vez melhor os fabulosos ensinamentos da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Senhor, se conosco, graças a Deus. Então, nós vamos falar sobre Jesus, educador das nossas almas. A gente está aí perto do Natal, né? Então, esse mês de dezembro é o mês de homenagearmos o nosso grande amigo. Então, nós vamos fazer umas reflexões sobre Jesus a partir de citações do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. Então, começando por João Evangelista, capítulo 10, versículo 9, em onde Jesus diz: Eu sou a porta. Qualquer que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Olha que lindo, Jesus diz que é a porta. E a doutrina espírita, podemos dizer, que é a chave dessa porta, porque abre nosso entendimento para tudo que Jesus nos ensinou. E Jesus é o governador da terra, é o nosso bom pastor. Ele é o governador de todos os habitantes do nosso planeta, de todas as épocas, os terráqueos, os capelinos e de outros orbes cujos habitantes migraram para a Terra. Porque Jesus disse: Na casa de meu pai há muitas moradas. As moradas são os astros, as estrelas, os planetas de todo o universo. A doutrina espírita também nos ensina sobre a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, as muitas moradas. E Emmanuel, né, que foi o grande mentor de Chico Xavier no livro A Caminho da Luz, um livro fantástico que fala da evolução da humanidade, do planeta Terra e da humanidade, explica que Jesus faz parte de uma comunidade de espíritos puros e eleitos por Deus, o Senhor Supremo do Universo. E essa comunidade de espíritos puros dirige todos os fenômenos do sistema solar, né? Do Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, até, né, o último planeta lá. E a missão de Jesus é governar a Terra. E desde a formação do nosso planeta, há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era o nosso governador. Ele acompanhou também a formação dos seres vivos, desde que surgiu a mônada, que é a individualização do princípio inteligente, passando pelos vários reinos da natureza, mineral, vegetal, animal, até chegar ao reino hominal. E Adão, a história de Adão e Eva é um mito, né? Não existiu uma pessoa física chamada Adão, porque a própria história, ciência, mostra, né, todos os fósseis de antropóides que existiram até chegar ao Homo sapiens sapiens.
Então, Adão simboliza o primeiro homem na Terra, que se aperfeiçoou a partir dos vários reinos da natureza até chegar a esse estágio de humanização, de despertar da consciência, né? De se tornar Homo sapiens sapiens, que é a humanização. E Emmanuel também, né, continuando no livro A Caminho da Luz, explica que os planetas evoluem e tem um planeta que orbita, né, gira em volta de uma estrela chamada Capela, que fica na constelação de Cocheiro. E esse planeta, há muitos milhares de anos, atingiu uma fase de transição, em que, de mundo de provas e expiações, passava para mundo de regeneração, como nós hoje aqui no planeta Terra. E os espíritos que não acompanharam o progresso do seu planeta, ou seja, Capela, foram degradados para a Terra. Emmanuel fala que não dá para precisar com exatidão quando é que os capelinos chegaram à Terra, mas foi há milhares de anos antes de Cristo. E Emmanuel explica: assim, pois, referindo-nos ao degredo dos imigrantes da capela, devemos esclarecer que nessa ocasião já o primata hominis se encontrava arregimentado em tribos numerosas. Então, enquanto aqui no nosso planeta, né, nós ainda está assim, a população originária do planeta ainda estava naquele estágio muito primitivo, até Emmanuel fala primata hominis, os capelinos migraram para cá. E olha que interessante que a gente encontra lá no Evangelho de Mateus 15, 24. Jesus disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E tem um espírito chamado Honório Abreu. Escreveu o livro As Chaves do Reino. Muito bom esse livro, psicografia de Wagner Gomes da Paixão. E ele fala que nessa frase, quando Jesus diz: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel, Jesus está explicando o motivo principal da sua vinda ao mundo. Diz o Espírito Honório Abreu, pois Jesus, ele próprio, havia tratado do degredo dos espíritos que não atingiram a evolução lá no planeta da estrela de Capela, a fim de que eles viessem para a Terra e fomentassem, estimulassem o progresso entre os seres primitivos, né? Aqueles que eram os originados, os habitantes autóctones, né? Os terráqueos que habitavam a Terra. E Jesus fala que prometeu a eles vir pessoalmente para dar-lhes apoio e assegurar-lhes o caminho de sua redenção. Olha que bacana, né? Então, foi um contrato, né? Um trato que Jesus, o governador do nosso planeta, fez com o governador de Capela para que houvesse essa migração dos espíritos que não acompanharam o progresso de Capela para a Terra, para que ajudasse a evolução do nosso planeta e eles também resgatassem, né, os seus débitos. A Terra, ela está na constelação de Hércules. Capela está na constelação de Cocheiro. Terra e Capela distam 42 anos-luz. Um ano-luz é o quanto a luz percorre em um ano, dá 9,5 trilhões de quilômetros. Capela, então, fica a 42 anos-luz da Terra, ou seja, fica a 399 trilhões de quilômetros. Olha que longura, né? E mesmo assim, os planetas são solidários entre si. Os espíritos migram de um planeta a outro conforme as necessidades evolutivas
dos habitantes, né, desses planetas. E Jesus é o nosso Cristo planetário, né? Então, ele recebeu os exilados de Capela, que são as ovelhas perdidas, que são os caídos, que não acompanharam o progresso daquele mundo. E o Espírito Honório Abreu diz que Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, conhecia esse assunto, porque Paulo de Tarso tinha uma cultura universal a respeito da evolução. E olha que interessante, se a gente lê lá em Romanos, né, foi Paulo de Tarso que escreveu nos Atos dos Apóstolos, Romanos 11:11. O Paulo de Tarso escreve: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à evolução. E aí entra a doutrina espírita, a chave para o entendimento dessa frase. Então, quando o Paulo de Tarso diz assim, eles caíram? Não, não, de modo algum. A queda deles foi a salvação dos gentios. Então, a queda deles foi o degredo dos capelinos na Terra. E como eles eram mais evoluídos, que os habitantes originais do nosso planeta, eles trouxeram um progresso intelecto-moral que os primitivos terráqueos não conheciam. Então, isso foi a riqueza dos gentios, porque os gentios eram os habitantes primitivos da Terra, aquelas primeiras encarnações na condição de humanos. Então, a gente vê a lei de solidariedade reunindo os mundos do universo. Tudo é fantástico, né? Então, existe uma plena harmonia no universo, esses movimentos solidários entre planetas, né? Essas migrações de espíritos entre um planeta e outro, ajustam e reajustam as almas no seu processo evolutivo. Então, a Terra deve muito aos capelinos, que eles trouxeram a ciência, a arte, a filosofia, a política, a religião e tanta coisa boa, né? E com o retorno à capela, nós ficamos com esses ganhos intelecto-morais. E Jesus é o alfa e o ômega, ele mesmo disse isso. Lá em Apocalipse 1:8, Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir. Então, Jesus ele presidiu a formação da Terra, ele acompanhou o surgimento da vida na Terra e nos acompanha desde sempre, até conseguirmos despertar a razão, quer dizer, a nossa espiritualização. O Espírito Honório Abreu, ele diz que nós passamos por essas existências físicas, né? As encarnações, que são estágios de trabalho, de aprendizado, para fixar valores. E isso, né, vem ocorrendo em todas as épocas da humanidade. Mas explica Honório Abreu, antes de Jesus, imperava a força. Então, essa força espalhava o temor. Mas a força e o temor foram necessários para enraizar os princípios da justiça divina. Então, Moisés trouxe o conceito de justiça, lá nos 10 mandamentos, que foi o alicerce da formação da mentalidade moral. Emmanuel mesmo fala, a fé nasceu no berço rústico do temor. Então, da primeira revelação, né, dos 10 mandamentos, que é o Decálogo, quando Moisés recebeu no Monte Sinai as tábuas da lei, até João Batista, né, aí foram mais de 1000 anos, até João Batista, primo de Jesus, foi precursor da Boa Nova, a lei era a imposição. Imposição. Então, era uma coerção de fora para dentro, em que devia se obedecer à lei. E isso também levava ao temor. E aí o Honório Abreu fala, nós estávamos numa condição
de servos, porque o servo obedece ao seu senhor, obedece à lei, e por medo de punição, né? Se não obedecer, vai ser punido. Lá em Mateus, no capítulo 11, versículos 11 e 12, Jesus fala: entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Aí a gente lê, né? Fala assim, nossa, que frase complexa, como vamos entender isso? Mas aí vem a doutrina espírita explicando, né? A chave, abrindo o nosso entendimento. Então, as pessoas cumprem a lei pelo medo de serem punidas. E o Espírito Honório Abreu fala que o Batista, que é o João Batista, fechou um ciclo que ia de fora para dentro. Então, era a imposição da lei. As almas aprenderam a respeitar as leis divinas. E, inclusive, Isaías, né, lá no Velho Testamento, 43, já dizia: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quer dizer, é uma imposição de fora para dentro. Então, o que vigia, o que imperava, era a lei, era o temor. Mas aí Jesus encarna na Terra, nos trazendo a lei do amor. Nas parábolas que ele contou, na sua vivência. E a lei do amor jamais seria aprendida sem esse alicerce da justiça, né? O que é a justiça? A cada um segundo as suas obras. É a lei de ação e reação. A lei de causa e efeito que determina que cada um aprenda com as suas próprias escolhas. Olha a bondade de Deus, né, de nos dar o livre-arbítrio. Então, o amor, diferente da lei, já não é uma imposição que leva ao temor, não é uma coerção de fora para dentro. Ah, eu tenho que obedecer, porque senão eu vou ser castigado. Não, o amor é espontaneidade, é doação. Então, o amor surge de dentro para fora. E a lei do amor supera, inclusive, a consciência de dever. Lá em Mateus 5, 40 e 41, Jesus fala: e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer um te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. E Francisco de Assis também dizia: é dando que se recebe. Então, nós temos o que produzimos, somos o que alimentamos. E Jesus também é o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho, né? O caminho que trilhamos a partir do conhecimento para fazer boas escolhas. A verdade, o que é a verdade? É a vontade de Deus. E a vida, então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Paulo de Tarso já tinha escrito que Jesus é espírito vivificante, ele é o pão da vida eterna, uma vida plena, porque cheia de bem-aventuranças. O porquê, né, dessas bem-aventuranças? Elas não vêm de graça, né? Não, é um esforço próprio, é uma libertação das amarras do passado, dos nossos débitos do passado, que nos levam à dor e ao sofrimento. Tem um escritor fantástico, ele é orador também, tem muitas lives lá no YouTube, ele é de Minas Gerais, chama Simão Pedro. E ele escreveu um capítulo de um livro chamado As Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita. Então, esse é um livro também muito bacana, em que vários autores escrevem cada um capítulo. E olha que interessante que escreve o Simão Pedro. Simão Pedro não é o apóstolo Pedro. Ele chama Simão Pedro, mas ele está encarnado, né? Ele é um divulgador da doutrina espírita.
Ele fala assim, nesse livro, Jesus, mais que nosso Salvador, é o nosso libertador. Olha que bacana. E ele explica, o Salvador carrega no colo, mas o libertador abre portas e diz, caminha. E aí a gente vê, né, reportando-nos ao que escreveu aquele espírito Honório Abreu, que até João Batista havia uma necessidade estrita de observância das leis. Então, nós éramos servos obedientes ao Senhor. Nós, porque nós também já vivemos, né? Muitas encarnações no passado. Então, de Moisés a Jesus, que foi mais ou menos 1000 anos, a humanidade foi amadurecendo. E aí, quando Jesus vem, nos diz: não mais vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Jesus, então, fala que nós não somos servos mais, nós somos filhos de Deus, herdeiros do Pai. Não mais aquele Deus vingativo, punitivo, parcial, que a gente lê lá no Velho Testamento, que atemoriza. Não. Jesus, então, vem nos libertar de todos os condicionamentos do nosso ego. O orgulho, a ganância, a prepotência, a inveja, né? Os nossos vícios e paixões. O Honório Abreu explica o ego. O ego é, assim, o nosso eu no momento atual, a nossa, na sociedade, né? Como agimos com as outras pessoas. Então, ele diz que o ego foi um gerenciador necessário nos primeiros passos da nossa evolução. Mas chega um momento que nós precisamos nos libertar desse apego à matéria. A doutora Marlene Nobre, ela também chegou a escrever que, para que pudéssemos querer ficar encarnados na Terra, então nós viemos com esse apego às coisas materiais, às pessoas, mas isso foi necessário nas nossas primeiras encarnações, mas aos pouquinhos nós precisamos aprender a desapegar das coisas terrenas. Esse é o caminho da nossa evolução. Por isso que esse ego inflado, né? Esse ego exigente, esse ego dominador, esse ego que só pensa em si, ele já atrapalha. Chega um momento da nossa evolução que ele já é um grande obstáculo. Por isso que Jesus fala lá em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como o Simão Pedro falou, né? Jesus, mais do que carregar no colo, ele abre a porta para a gente e fala, caminha. E lá em João também, 8:36, diz Jesus, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E como é que Jesus nos liberta? Com a boa nova, com a prática do Evangelho. Porque a boa nova promove o verdadeiro autoconhecimento que vai nos libertar das nossas sombras interiores, sabe? Dessa nossa escravização à matéria, da nossa ignorância, do nosso medo, né? Então, Deus castiga, medo do fogo eterno do inferno, ou então vai nos libertar até da necessidade de intermediários para falar com Deus, né? Então eu preciso pagar uma missa, preciso pedir para o outro rezar por mim, preciso ir na igreja para Deus me ouvir. Não, então Jesus nos liberta de todos esses condicionamentos, porque a nossa ligação com Deus, né, é de coração para Deus, não precisamos de outra pessoa, né, que faça isso, essa ligação por nós. Então, por isso que Jesus é o nosso libertador, que nos traz a verdade, que é a verdade, a vontade de Deus. E onde a gente aprende qual é a vontade de Deus, que são as leis de Deus, lá no Evangelho de Jesus. E Jesus é o nosso modelo, o nosso guia. Durante 30 anos, Jesus se preparou, né, para divulgar a Boa Nova, e nos últimos 3 anos de pregação,
ele diz que ele era filho de Deus encarnado na terra, tanto que por isso ele foi crucificado, né? Jesus dizia que ele era um com o Pai, que ele não fazia a própria vontade, mas fazia a vontade daquele que o enviou. Isso significa ser Cristo. Então Jesus já havia atingido, já atingiu, né, a condição crística. Porque Jesus, então, é o nosso modelo, o nosso guia, porque Jesus é o Cristo. Ele sintetiza na pureza do seu espírito livre das influências da matéria tudo aquilo que nos aguarda no tempo, né? Através das encarnações, ou seja, a nossa perfeição relativa. Perfeição absoluta nunca atingiremos, né? Perfeição absoluta de saber tudo e não precisar mais evoluir é só Deus. Nós sempre vamos aprender alguma coisa, sempre estaremos evoluindo. Por isso que a nossa perfeição será relativa. E Jesus é o nosso modelo e guia, o nosso caminho para chegar a essa perfeição relativa, a esse tempo de bem-aventuranças. Lá em Paulo, em 1 Coríntios 15:45, Paulo de Tarso escreve que Jesus é um espírito vivificante, né? Nos dá vida, é o pão da vida, que vem nos resgatar da carne, né? Dos vícios, das paixões, da imperfeição moral, da ignorância, vem nos resgatar da carne, né? Desse apego à matéria, para a iluminação crística. Mas isso depende do nosso esforço, né? Do nosso esforço de fazer nascer Cristo nos nossos corações. Isso é a segunda vinda de Jesus. Tem muitos segmentos religiosos que acham que Jesus virá, né? Numa segunda vinda, em carne e osso, como está lá nas Escrituras. Mas a doutrina espírita nos ensina que a vinda de Jesus não é assim, externa, de natureza física. Acontece nos nossos corações. Para um, Jesus já nasceu, para outro ainda não. Isso faz parte do nosso processo evolutivo. E Jesus sempre está presente conosco. Ele falou, né? Nós evoluímos da condição de servos, que tememos a lei e obedecemos por medo, para a condição de filhos de Deus, e daí para a condição de servidor, como exemplificou Jesus, a doação, né? Fazer além do dever. Então, Jesus está sempre presente, sempre esperando que cada um por si o tenha em seu coração. E Jesus é o nosso educador, que nos leva à conquista da nossa redenção. O que é redenção? É a libertação do sofrimento. Então, Jesus educa em nome do amor e da sabedoria que fluem de Deus, né? Porque Jesus diz que ele não faz mais a vontade dele, mas a vontade do Pai que o enviou. Então, Jesus sacrificou-se para inaugurar em nossas mentes, em nossos corações, uma era de espiritualidade e de vida abundante, que são as bem-aventuranças. Lá em João 10:10, a gente lê que Jesus, né, disse: Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então, ter o Filho de Deus é conhecer e praticar o Evangelho, porque o Evangelho é o presente de Jesus para todos nós. Então, praticar os ensinamentos do Evangelho é ter o Filho de Deus em nós. E tendo o Filho de Deus em nós, nós estaremos a caminho da nossa redenção, dessa nossa perfeição relativa. Que redimir é libertar-se da dor, do sofrimento. Lá em Gálatas 4:5, está escrito que o Evangelho isenta-nos da lei. A gente lê essa frase e fala assim, poxa, mas Deus não criou as leis e não estamos todos sujeitos às leis de Deus?
E aí a gente lê, o Evangelho isenta-nos da lei. Mas o Espírito Honório Abreu fala, ele explica essa frase. Então, nós praticamos boas obras, se nós amamos, né, sem interesse, se nós praticamos os nossos deveres, nós estaremos livres da lei de causa e efeito no seu sentido negativo. Nós estaremos nos libertando de sofrimentos, né, por conta das boas obras, das boas escolhas. Isso não significa que nós estamos imunes à lei de causa e efeito, de forma alguma, mas significa que as nossas boas escolhas vão nos proteger do retorno do sofrimento, né? Porque a gente planta e colhe. Então, para fazer boas escolhas, precisamos ampliar o nosso conhecimento, nos enriquecer de valores morais, despertar a nossa consciência. E Jesus nos educa para que possamos despertar a nossa consciência e ampliá-la, né? Despertar e ampliar. Ou seja, trabalhar melhor as potências da nossa alma, tudo aquilo que, as virtudes que estão em nós ainda, como sementinhas, né? Esperando a nossa boa vontade, nosso trabalho, nosso esforço. E a consciência desperta, né? A pessoa que já evolui pelo amor, não empurrada pela dor. A consciência desperta, que já está desperta, encerra a sublimação das potências da nossa alma. O que é sublimação? É tornar sublime, é tornar iluminada a nossa sombra, sabe? Tornar sublime, tornar sublimada, iluminada o nosso homem velho, a nossa mulher velha, né? Que a cada dia se renovam para o bem. Honório Abreu fala: por isso Jesus é considerado o primeiro entre muitos irmãos. Está lá em Romanos 8:29. Pois é ele quem abre as perspectivas de pureza e inquestionável elevação espiritual em nosso mundo. Então, Jesus abre a porta para a nossa elevação espiritual. E Jesus é o iluminador das nossas consciências. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Então, a luz resume o poder criador do universo. Há milênios de milênios nós estamos trabalhando para conquistar essa luz, esse poder criador. Então, nós somos criados simples e ignorantes, né? Ignorante no sentido de não ter conhecimento. Nós, né, começamos como princípio inteligente, mônada, né, que foi a individualização do princípio inteligente. E esse princípio inteligente estagiou nos vários reinos da natureza. Então, o reino animal, o reino mineral, né, ele foi o berço que recebeu essa onda criadora. Foi o berço de recepção do princípio inteligente. E o princípio inteligente tinha ou tem o poder de atração para formar átomos. Ao mesmo tempo em que aglutinava átomos ao seu redor, essa mônada, esse princípio inteligente para a formação do mineral, liberava fótons, pacotes de luz, e aglutinava os elementos dispersos, formando moléculas, formando corpos minerais. Isso é a quimiossíntese. Emmanuel explica, né, lá no A Caminho da Luz. Então, o princípio inteligente, a mônada, ela, de início, foi bombardeada de fora para dentro, com a luz, para revelar aqueles potenciais dormentes que todos trazemos. Aí foi evoluindo, chegou no reino vegetal, o princípio inteligente começou a fixar a luz do sol para a formação de nutrientes, e foi a fotossíntese. Novamente,
é a luz de fora para dentro. No reino animal, né, já começou a surgir uma biossíntese, né? Assim, o metabolismo do organismo. Nos animais mais primitivos da escala animal, há células que captam a luz do sol. São células fotorreceptoras que se transformam em estímulos nervosos. Olha, novamente, é a luz captada de fora para dentro. Mas diz o Honório Abreu, é no homem que essa busca da luz se revelará com toda a sua pujança e por toda a eternidade, pela glândula pineal, ou epífise, que é a sede onde fica a mente espiritual, onde ocorre a interação, né, espírito-corpo e corpo-espírito, e a glândula da mediunidade. Então, no homem, por meio da glândula pineal, a iluminação se dará mais pela busca interior. Então, não mais pela busca da luz material do sol, mas pela identificação dos valores morais da criação. E André Luiz também fala isso na série Nosso Lar. Então, nós precisamos ainda do sol, né? Faz parte da boa saúde. Mas a partir do momento em que começamos a pensar, em que nos tornamos racionais, em que chegamos no estágio de Homo sapiens, aí essa glândula pineal começou a produzir luz. Essa luz são os valores morais. E quem que irradia a verdadeira luz, os valores morais a todos nós? É o Evangelho. Por isso que Jesus diz, para que a gente tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir. Ele fala, Jesus, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A gente lê lá em Mateus 5,16. Então, a busca da iluminação é o propósito divino de toda a vida do universo. Desde que começou lá no reino mineral, recebendo a luz de fora para dentro, até chegar no homem, que continua recebendo a luz de fora para dentro, mas já começa a produzir uma luz interior. E como diz Jesus, resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. Então, são os valores do espírito, os valores morais. E foi Jesus que iluminou o rumo das nossas almas. Ele é o nosso iluminador de consciências. Ele iluminou a história do mundo. E o Evangelho de Jesus, então, é esse livro da vida abundante que irradia a verdadeira luz para todos nós. E o espírito de verdade na codificação, quem é? Algumas pessoas falam assim, o espírito verdade é uma falange de espíritos puros. Outros dizem, não, o espírito verdade é o próprio Jesus. E o espírito Honório Abreu fala, o espírito de verdade aparece na obra da codificação, tanto no singular, aí é Jesus falando, quanto no plural, aí é uma pleiade de espíritos sublimados falando em nome do Mestre. Olha ele aí trazendo a solução, né, dessa dúvida. Porque Jesus prometeu que enviaria o Consolador. E gostaria de ler aqui uma mensagem de Bezerra de Menezes, foi de Valdo Pereira Franco que falou, né, no YouTube, que Jesus é o timoneiro da nossa barca. A nossa barca é o planeta Terra. E o nosso planeta vai aportar no mundo de regeneração. Um mundo onde vai estar presente a fé raciocinada, a evolução consciente, né? As pessoas evoluindo pelo amor e não mais pela dor. E aí diz Bezerra de Menezes, avante, anônimos seareiros da verdade, e amai até as últimas forças da vossa jornada no planeta
abençoado. Então, a nossa gratidão ao nosso maior mestre, educador de nossas almas. Para encerrar, eu gostaria de ler aqui um soneto do espírito Amaral Ornelas, intitulado Jesus, psicografado por Chico Xavier. Escreve o espírito: reis, juízes, heróis, generais e tiranos, entre o ouro e o poder, de vitória em vitória, comandaram na terra a vida transitória, erguendo sobre o povo os braços soberanos, e passaram fremindo, arrojados e insanos, ébrios de ostentação e famintos de glória, detendo-se, porém, nos túmulos da história, relegados à dor de cruéis desenganos. Mas o Cristo, na palha, humilde e pequenino, traz consigo somente o coração divino, na exaltação do bem que ilumina e socorre, e, brilhando por sol generoso e fecundo, em todas as nações que engrandecem o mundo, é sempre o excelso Rei do amor que nunca morre. Obrigada, Jesus. Então, façamos uma vibração cheia de muito amor a todo o nosso planeta, a todas as nações, a todos os habitantes, a todos os governos. Que haja bom entendimento, que haja paz, que haja luz, porque o planeta Terra é esse barco que está rumando ao mundo de regeneração. Então, tenhamos muita fé, muita coragem, esperança. Façamos uma vibração com muito amor a todos aqueles que estão trabalhando na seara do Cristo, seja em qual religião for, a todos aqueles que socorrem aos seus irmãos caídos, sejam encarnados ou desencarnados através das preces, que eles também possam ser fortalecidos nesse trabalho grandioso de iluminação do planeta. Façamos uma vibração cheia de amor a todas as pessoas que estão passando por dificuldades aqui encarnadas, aqueles que estão desempregados, desesperados, famintos, aqueles que não têm onde morar, sem teto, aqueles que estão sozinhos, abandonados, a todos aqueles que estão em creches, em asilos, em orfanatos, bem como aqueles que estão passando por problemas de saúde nos hospitais ou em casa, que eles também possam encontrar o consolo, a paz, a esperança e passar por esses momentos difíceis com bastante serenidade e confiança em Deus. Nós pedimos uma vibração de muito amor, Senhor, a todos aqueles que estão voltando para a pátria espiritual, que sejam recebidos com muito carinho, muito amor, muita luz pelos seus mentores e fortalece os familiares que aqui ficam. Senhor Jesus, ampara nossos lares, nossos familiares, a nossa saúde, o nosso trabalho, os nossos bons propósitos. E agradecendo a Jesus por tudo que ele nos ensinou, relembrando o poema sublime do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. A todos, boas festas, Feliz Natal, felicíssimo Ano Novo. Muito obrigada, que a paz do Cristo esteja sempre conosco.